Olá, pessoal, boa noite. Que bom, mais uma vez a gente está aqui, podendo aí conversar sobre assuntos que são, né, para nos trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida. E é sempre bom a gente poder falar sobre isso, é sempre bom a gente ter esse espaço. E eu fico muito feliz por estarmos aqui mais uma vez. E eu estou aqui hoje me sentindo, primeiro quero aqui contar para vocês que hoje, pela primeira vez, a gente está aqui nesse momento, está aí passando pelo YouTube, meu canal no YouTube, no Facebook e também aqui no Instagram. E engraçado que minutos antes aqui de entrar, eu pensei aqui no documentário que a Brené Brown fala, né, sobre algumas questões que eu já vou explicar. Primeiro, eu quero aqui pedir desculpas pelo atraso. Nós estávamos aqui previstos para entrar às 20 horas e entrando agora às 20h30. Mas foi exatamente por isso que eu também me lembrei do documentário que eu mencionei. Hoje aqui tudo está diferente para mim, a forma como eu estou aqui, inclusive gravando aqui, né? Na verdade, filmando, desculpa, como eu falei, agora aparecendo em 3 plataformas diferentes, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, realmente é algo diferente para mim hoje. E o que o documentário, né, da Brené Brown tem a ver com isso? Lembrando aqui que a Brené Brown escreveu o livro, né, o primeiro livro dela, ela tem 5 livros que foram considerados best-seller. Um deles é o livro muito conhecido, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E no documentário da Brené Brown, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala da gente entrar na arena, né? Quando a gente se disponibiliza a entrar na arena. E muitas vezes é difícil a gente entrar na arena, porque é onde a gente está exposto. Mas tem uma questão que ela traz, né? A gente está vulnerável. E, na verdade, estar vulnerável não é uma fraqueza, né? A gente está vulnerável porque a gente não tem controle do que vai acontecer. Mas, na verdade, a gente não tem controle de nada, né, que acontece, que nós passamos na nossa vida. E só entrando na arena é que a gente pode também conquistar alguma coisa, aprender coisas novas. Então, ela fala uma frase, e foi nisso que eu pensei logo aqui no começo, que é de ficar sempre na zona de conforto ou buscar, né, e entrar para algo diferente. E quando eu estava aqui hoje me preparando para todas essas novidades, para estar aqui nesse momento, embora eu já ache que eu entrei na arena quando aqui a página iniciou há um ano atrás, hoje eu me considero também aqui na arena e fico muito feliz por ter vocês aqui comigo, por a gente poder aqui conversar e falarmos aqui juntos por alguns momentos, né? Eu acho que é sempre bom a gente poder ter essa conversa, como eu falei, a gente falar sobre o nosso bem-estar, a gente falar sobre nossa qualidade de vida, é sempre um momento muito especial. Então, aqui, antes de iniciar, eu vou lembrar que tem aqui algo que eu também preparei, muita dedicação mesmo, que foi algo assim que me dediquei com meu coração mesmo, que é o encontro ao vivo aí previsto para o dia 7 de julho, marcado para o dia 7 de julho, que é uma turma fechada, que a gente vai poder ir conversar e detalhar melhor aí como ser protagonista do seu dia, sempre com essa visão mesmo de a gente buscar mais qualidade de vida, buscar mais bem-estar, buscarmos mesmo estar bem na vida. E aí eu vou agradecendo aqui de novo ter vocês comigo, boa noite, estou vendo aqui a Cátia, o Gui, Henrique, Geraldo, Lari, Marli. Obrigada, sempre bom ter vocês. Fico muito feliz a gente ter esse momento, como eu venho falando aqui. Bom, e hoje nós vamos falar aí sobre o que você atrai para o seu dia, né? E três pontos importantes para a gente refletir sobre a nossa energia. E aí, a primeira pergunta que eu vou fazer assim, e aí vocês podem escrever aqui no comentário para mim também, para a gente poder ir conversando mesmo, se vocês já pensaram sobre isso, sobre o que você atrai para o seu dia. É interessante porque quando também eu estava definindo e pensando nesse tema, ele tem um pouco, quando a gente vê a frase, o título, né, o que você atrai para o seu dia, a gente vê aí também que tem um pouco do que eu mencionei na nossa conversa passada, na semana passada, que é aí um dos pilares aí para a gente ter também mais qualidade de vida, mais bem-estar, que é a autorresponsabilidade. E aí a gente vê que isso acaba entrando nessa frase, né? O que você atrai para o seu dia. E aí, como isso foi importante da gente também ter conversado na outra semana, para a gente poder estar aqui falando hoje.
porque, como eu mencionei da outra vez, tem várias coisas que estão nas nossas mãos que a gente pode fazer por nós. E quando a gente vai tomando conhecimento disso, quando a gente vai percebendo todas essas questões, é quando a gente pode fazer algo diferente. E aí tem algo que eu menciono muitas vezes, e vocês já devem ter aqui até me ouvido falar sobre isso, que foi algo que minha mãe, que está aqui também, e a minha mãe me ensinou e me falou uma vez, que é aí sobre a linha vermelha, que se eu tenho uma linhazinha vermelha aqui na minha roupa, eu só vou poder fazer algo com ela se eu ver a linha. Se eu não vejo a linha, eu não tenho o que fazer com ela. Mas quando eu vejo que tem uma linha vermelha aqui, eu posso decidir se a partir disso eu vou deixar a linha aqui mesmo, se eu vou botar ela em outro lugar, se eu vou jogar ela fora, o que eu vou fazer com ela. Mas eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu tenho a consciência que a linha está aqui. E assim é com todas essas questões, e por isso para mim é tão importante vir aqui falar sobre elas, porque eu acho que elas realmente têm esse impacto na nossa vida e realmente podem nos ajudar a ter esse bem-estar e mais qualidade de vida, poder vivermos melhor. E é isso que eu busco trazer aqui. Várias questões que a gente pode começar a trazer para a nossa consciência, que a gente pode começar a refletir, e cada um de vocês, e vendo também o que você sente aí no seu coração que realmente faz sentido para você. Então, eu vou falar aqui agora do primeiro ponto. Primeiro, eu vou até verificar aqui se alguém chegou aqui a falar, se já pensou sobre isso. Que o que você atrai para o seu dia. Eu acho que aqui ninguém comentou nada. Eu acho que vocês estão ainda tímidos de dizer que não. Que normalmente não é algo que a gente pensa, né? Não é algo que a gente reflete sobre. Acho que a gente não costuma realmente pensar que a gente está atraindo algo. E por isso eu vou começar aqui falando, né? E hoje o dia vai ser isso, para a gente poder falar dessa questão da energia. E a primeira questão que eu vou trazer para vocês, o primeiro ponto, é algo relacionado ao que eu falo da gente de sermos seres integrais, né? Então, eu sempre menciono aqui que nós não somos só o nosso corpo físico. Então, a gente considera sempre as nossas emoções, os nossos sentimentos e também o nosso campo energético. Quando a gente fala do nosso campo energético, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem algo aqui, realmente, um campo de energia que é possível medir, é possível medir em frequência, a gente consegue medir em hertz, né, com os aparelhos específicos, e nós temos aqui o que muitas vezes é chamado de aura. E a aura é esse nosso campo de energia. Esse nosso campo de energia, ele surge, imagina aqui que você tem, como se você tivesse uma bolha ao seu redor, uma bolha de energia ao seu redor. Essa é a sua aura, né? Tanto é assim que, a depender também da nossa frequência, que daqui a pouco eu também vou falar um pouquinho sobre isso, a depender da nossa frequência, a aura pode estar aqui mais próxima, a aura pode estar um pouco mais expandida, algumas pessoas têm a aura mais expandida, outras têm a aura assim, mais juntinho do corpo. Mas imagina que você tem uma frequência aqui energética à sua frente. E o que surge primeiro, imagina o que está vindo de fora, ela surge aonde? Ela surge primeiro nesse campo de energia. E aí, eu não sei se vocês aqui, todos vocês já ouviram falar sobre os chakras. Os chakras são vórtices de energia que nós temos nesse campo energético aqui. E aí é um termo que a gente usa bastante nas terapias integrativas, né? Porque a gente trabalha muito os 7 chakras principais, apesar da gente ter muitos mais chakras, mas a gente tem 7 chakras principais. Esses 7 chakras, eles estão relacionados a órgãos e glândulas do nosso corpo. Então, em outra oportunidade, eu posso detalhar cada um desses chakras, e aí a gente poder ir conversando melhor sobre como cada um age em nós, como quando esse chakra está com baixa energia, o que a gente sente. Mas o que eu quero trazer hoje, principalmente, é esse campo de energia, e você visualizar esses 7 chakras. Eles ficam alinhados aqui da base da nossa coluna até aqui o topo da nossa cabeça. Os 7 chakras assim posicionados. E eles estão ligados a órgãos e a glândulas importantes do nosso corpo. Então, quando a gente fala de energia, a gente imaginando esse campo que a gente tem aqui, né, à nossa volta, como eu mencionei, a nossa aura, muitas coisas vão primeiro ali no nosso campo energético. Então, quando a gente fala, né, da energia pesada, quando a gente fala de algo que a gente está sentindo,
quando a gente fica muito tempo no mesmo tipo de vibração, no mesmo tipo de emoção, no mesmo tipo de sentimento, a gente acaba, como a gente está aqui ligado, e aí eu vou dar um exemplo, o chakra da garganta. O chakra da garganta é um dos 7 chakras principais. Ele está aqui ligado à nossa, como eu falei, das glândulas, a tireoide. E ele, vamos supor que a gente tem aqui algo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade de me expressar. Ele é um chakra muito ligado à nossa comunicação. Não é só a nossa comunicação verbal, mas a nossa forma de comunicar realmente no mundo, né? Então, vamos trazer aqui como exemplo que eu tenha uma dificuldade sempre de falar algo, de me expressar. Então, eu vou trazendo sempre, é como se fosse formando ali uma baixa frequência energética e vai interferindo ali no fluxo normal de energia para esse chakra, consequentemente, para os órgãos relacionados e para a glândula relacionada. E aí, como a gente diz que isso surge, né, em nós? Porque, primeiro, a gente vai surgir aqui no campo de energia, no chakra que está ali desalinhado, e com o passar do tempo a gente vai sentindo, começa a sentir no físico. Dentro do que a gente estuda das terapias integrativas, isso é algo muito importante, porque a gente ter essa consciência, quando eu começo a perceber que eu tenho muita dificuldade, e esse é só um exemplo, a gente pode falar aqui de várias questões, né? Em me comunicar, eu posso começar a trabalhar isso. E por isso, quando a gente fala do autoconhecimento, é muito importante, quando a gente fala de várias outras questões da nossa vida, de como nós nos colocamos no mundo, como a gente se estabelece nas relações. Isso é tudo relacionado ao nosso campo de energia. A gente pode, sim, trabalhar tudo isso para o nosso auxílio, para a nossa saúde, porque a gente está trabalhando nesse nosso campo de energia. Se eu sinto essa dificuldade, e aí, às vezes, o que as pessoas sentem no chakra quando tem essa dificuldade? Às vezes, sentem como se estivesse sempre com algo, como se tivesse sempre, por exemplo, um comprimido no pescoço, aqui, assim, na garganta, porque fica algo ali incomodando. Sente, às vezes, uma dificuldade para engolir. Isso são alguns casos, né? E por isso que eu falei, são exemplos bem pontuais. Mas são formas que isso interfere no nosso físico. E para demonstrar, né, como a importância disso e como os estudos vêm avançando bastante, eu sempre gosto de trazer essas questões porque por muito tempo eu acredito que a gente falar de energia, falar de terapia integrativa, era algo muito relacionado a algo muito místico. Então, eu sempre gosto de trazer os estudos que estão relacionados a isso. E aí eu lembro aqui, já da recomendação da Organização Mundial de Saúde para serem consideradas várias questões do indivíduo, e não só o seu físico, não só a sua emoção. E, inclusive, para que sejam consideradas as práticas integrativas. Mas e por que isso demonstra a importância da nossa frequência energética? Porque muitas das terapias integrativas recomendadas são dessas terapias que trabalham justamente o nosso campo de energia. A exemplo disso, nós temos o Reiki, que a gente vai e trabalha os chakras. A gente tem leituras, né? Leituras que a gente faz de aura, que também são baseadas nos chakras. A gente tem aqui, que a gente também pode fazer, inclusive na aromaterapia, a gente tem vários óleos essenciais que a gente pode utilizar relacionado aos chakras. E essas terapias aqui que eu mencionei, por exemplo, a gente tem hoje várias reconhecidas pelo Ministério da Saúde nas práticas integrativas e complementares, e foram embasadas em estudos para serem integradas, né? Então, elas são aceitas, inclusive, no SUS, como realmente complemento de tratamentos. Então, assim, eu estou trazendo isso para demonstrar essa nossa energia. E o que isso, né, traz para o nosso dia? E o que isso traz para a gente? É essa consciência da gente saber que a forma como a gente age, a forma como a gente está na vida e nas situações, elas interferem nesse nosso campo energético. E aí é o que muitas vezes a gente atrai, né? Atrai, não no sentido de que é o que a gente quer realmente, né? Mas é aquilo que a gente está aqui trazendo no nosso campo de energia. É isso que a gente está trazendo aqui para a nossa aura. A nossa aura vai trazendo e todas essas vibrações, todas as nossas frequências de pensamento, todos os nossos sentimentos, emoções, e isso é algo para a gente refletir também, né? Como eu posso trazer isso para que isso venha também em meu benefício? Porque da mesma forma que eu mencionei aqui, algo eventualmente que a gente pode sentir no físico,
como algo que a gente chama de negativo, né? A gente também pode trazer isso e ter isso como algo positivo. E aí, para o segundo ponto aqui, para a gente falar aí da nossa energia, da importância da nossa reflexão sobre o nosso campo energético, do que a gente atrai para o nosso dia, relacionado aí ao primeiro ponto, eu venho falar aqui do que a gente vibra, né? Do que a gente realmente emite de energia. E aí, eu venho mais para uma questão mesmo que é mais, hoje, como eu mencionei aí, a gente fala física quântica, às vezes a gente fala só cura quântica, depende aí da nomenclatura. A questão é que existe esse campo eletromagnético e as vibrações que a gente emite. É como se fossem realmente estações de rádio, que você entra na mesma frequência. Existe a escala de Hawkins, que ele estudou, ele fez realmente um estudo da frequência das emoções, dos sentimentos, e ele catalogou 17 delas, e aí ele estabeleceu entre as vibrações que elas emitiam como emoções, que a gente classifica como positivas, e outras como negativas. Isso porque algumas delas com uma frequência alta e outras com a frequência mais baixa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que entra na vibração alta e as que entram na vibração baixa, as emoções. Então, as que entram aí no catálogo dele aí de emoções e sentimentos de alta vibração. A paz, o amor, a alegria, entra realmente aí nessa escala de uma vibração mais alta. Mais baixa, o medo, a culpa, a raiva, então, com uma frequência mais baixa. Então, ele graduou isso num cone e elas realmente vão fazendo, né, uma crescente, assim, das emoções com mais baixa frequência para as emoções com mais alta frequência. E aí, é importante, né, e como a gente também tem estudos da frequência, por exemplo, das doenças, e não das doenças em si, né? A frequência que a pessoa está quando ela está ali com determinada doença. Então, vou dar um exemplo. Com um resfriado, a frequência medida em hertz é 57, ou seja, uma frequência considerada muito baixa, né? E aí, o que isso a gente pode pensar? É que a frequência, se a gente estiver numa baixa frequência, como na estação de rádio que eu mencionei, você pode entrar ali na frequência baixa, que você vai entrar na mesma estação, você vai entrar na mesma sintonia. E aí, tanto para essas questões, quanto para o que a gente vivencia, quanto para o que a gente tem no nosso dia a dia. E por isso vem, né, a questão do que você atrai também, porque é a frequência que você está emitindo, é o que realmente você está expandindo. Então, se você entra em algum sentimento, alguma emoção, algum pensamento de baixa frequência, você vai se alinhar na baixa frequência também. E aí você fica ali mais propenso ao que a gente chama ali das situações mais negativas pela frequência ser baixa. E é muito interessante a gente pensar sobre isso e a gente ver isso, porque a gente pode, e é muito difícil, né? Você pensar assim no dia a dia, um momento que você sente raiva, um momento que você sente culpa, e aí a gente saber que está numa frequência baixa. Mas é a gente saber também que quando a gente tem essa consciência, como eu falei da linhazinha vermelha aí que minha mãe me ensinou, quando você tem essa consciência da baixa frequência, você pode ali tirar o seu tempo, respirar, voltar para você e pensar ali sobre o que você pode ali trazer para se melhorar. E é interessante que não precisa ser esse pensamento de vou melhorar minha energia, né? Mas é de se sentir melhor. E o que nos faz sentir melhor é o que vai realmente aumentando a nossa frequência também. Há um estudo muito interessante também da Martha Hart, que é, né, feito aí da matemática do coração, por um aí dos nossos precursores psicólogos aí da psicologia positiva, é que a gente tem também uma frequência eletro e magnética do coração muito alta. Então, a gente também tem neurônios no nosso coração. Os mesmos tipos de neurônios que nós temos no cérebro, a gente tem mais ou menos a metade no nosso coração também. Ou seja, a gente tem aqui uma inteligência do coração também. E, além disso,
a gente medindo, por exemplo, ali no aparelho de eletro, né, que igual a gente faz um exame, né, às vezes aqui da cabeça para verificar do nosso cérebro as frequências, a gente medindo tanto as frequências eletromagnéticas do nosso cérebro, a gente pode medir também as do nosso coração. As frequências elétricas do nosso coração são 100 vezes maiores do que a do nosso cérebro. E as frequências magnéticas do nosso coração são 5.000 vezes maiores do que a do nosso cérebro. E o que isso demonstra, né? Vou pedir aqui licença um minutinho para beber uma aguinha aqui. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês podem ir comentando, tirando dúvidas também. Fiquem à vontade, é mesmo uma conversa. Fiquem à vontade aí para a gente poder conversar. Pronto. Mas é essa questão do magnetismo do nosso coração. Então, tanto o que a gente pensa quanto o que a gente sente é importante quando a gente fala de energia, porque a gente emite essa energia. E eu gosto muito de falar isso, né? Que a gente consegue sentir a energia do lugar, a gente consegue sentir a energia das pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas acredito que provavelmente sim. De encontrar uma pessoa e achar que a pessoa, nossa, a pessoa, assim, me deixou tão leve, né? Uma pessoa, e assim, que você se sente bem, é da energia da pessoa. Ao mesmo tempo, a gente pode sentir que a pessoa deixou a gente pesada, que a pessoa deixa o ambiente pesado, ou mesmo quando a gente entra num ambiente e a gente pode sentir se é um ambiente tranquilo, se é um ambiente mais pesado. A gente sente a energia. É que a gente não costuma refletir muitas vezes sobre ela, mas elas estão ali, né, nos dando sinais. Eu, há um tempo atrás, até gravei e deixei aqui também para vocês um exercício que eu aprendi com o Leandro Percário, que aí é muito bom, meu mestre aí de TFT, né, que é a terapia do campo do pensamento. E aí eu vou aqui repetir com vocês, porque eu acho ela sensacional e demonstra muito o que eu estou trazendo aqui para vocês agora. Então, eu vou pedir aí para vocês me acompanharem, e aí quem quiser ir fazendo e poder depois até me contar como se sentiu. Então, eu pegar primeiro aqui e friccionar, assim, seus dois dedos, levemente, um no outro. E poder, sente como está a textura. E aí, pensa primeiro assim, eu me odeio. E fricciona o dedo. Veja como está a textura do seu dedo. Agora para um pouquinho de friccionar os dedos. E agora vamos falar, eu me amo. E sinta como ficou a textura do seu dedo. Vocês conseguem sentir aí como fica? Qual é a textura do dedo? Como vocês se sentem? Quem quiser compartilhar aqui. Não sei se todos vocês fizeram aí, mas em geral, né, o que a gente, quando a gente vai ali, concentra nesse exercício, é que quando a gente fala que o eu me odeio, a textura do dedo fica mais áspera. E no eu me amo, a textura fica mais lisinha. E por que isso? É muito para demonstrar o que eu estou trazendo aqui. Não são só pensamentos. As nossas células, o nosso corpo, o que a gente fala, o que a gente emite, ainda que não seja verdade, ela emite uma frequência, ela emite uma energia, e ela é sentida pelas nossas células. As nossas células sentem, ainda que não seja verdade o que eu estou falando, a gente pode sentir elas no nosso corpo. Por isso é importante o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, e porque isso interfere no campo de energia. Isso interfere em como a outra pessoa vai sentir e como nós vamos nos sentir também. Ainda que não seja verdade aquilo que eu estou dizendo, ainda que quando eu falo que eu me odeio, não é verdade. Ainda assim, o meu corpo vai sentir aquilo como verdade. Então, quando a gente falar só dos pensamentos, e aí não é uma questão de ser, né, só pensamento positivo, não é isso, né? A gente trazer só assim para uma questão de que tem que estar sempre positiva, mas é a questão da gente ter consciência, ter realmente a consciência de que isso interfere energeticamente. Inclusive, tem um outro estudo aí com a água, e agora
eu me esqueci, mais uma vez, o nome aí do nosso querido aí japonês que fez esse estudo. Eu vou pedir desculpa aqui, mas vou falando do estudo, né? E eu acho que a Mari está até aqui também, que uma vez ela me mostrou um das plantas, que foi lindo também, que é com a água, né? Num potinho ali com a água, às vezes só o papelzinho escrito ali, palavras amorosas. E o estado que a água fica, o estado que o que ficava dentro da água fica. Jolie até deu um oi aqui para vocês agora. E aí é o estado mesmo da água, e aí ele com palavras realmente mais amorosas. E como fica quando você fala palavras mais rudes, quando você fala eu te odeio, quando você fala algo mais rude. Então, você pode perceber os seres, por exemplo, ali que são colocados naquela situação, eles murcham quando você coloca em palavras mais duras, mais rudes, e outras que ficam ali mais bonitas, quando você usa ali palavras mais amorosas com as pessoas. E isso, na verdade, não com as pessoas em si, mas também, né, com a planta, com o ser, e isso vale para as pessoas. Até porque a gente é composto aí com mais de 70% de água, e isso tudo influencia energeticamente em nós. Isso tudo influencia no outro, influencia em nós. Então, aqui já fica aí uma reflexão do que nós trazemos para nós. Eu vou ler aqui algumas perguntas. Deixa eu ver. Ó, o Geraldo falou, né? Temos que estimular as frequências do nosso coração. É isso, assim, a gente estimular para ter frequências mais altas, né? Eu vou aqui lembrando, né? O que tem frequência mais alta? A paz, o amor, a alegria, a empatia, esses sentimentos que são, inclusive a gente chama muitas vezes, né, sentimentos elevados, né, emoções mais elevadas, e isso deixa o nosso coração com a frequência mais alta. E aí, como eu mencionei agora há pouco, o coração tem 5.000 vezes mais magnetismo que o nosso cérebro. Então, o que a gente sente aqui, a proporção que isso tem, né? É possível medir o magnetismo, né, a frequência do nosso coração a 3 metros de distância. Isso também foi resultado de um estudo, e a gente pode sentir e medir essa frequência. Então, a gente tem esse campo magnético que vai realmente trazendo e tendo influência em nós e tem influência na nossa vida. Então, é isso mesmo, estimular as frequências do nosso coração. A Marli, perceba a dificuldade da maioria das pessoas se perceberem. Geralmente buscam o que lhes acontece no outro. Então, o que você está trazendo é realmente uma descoberta e devemos nos abrir para esses aprendizados. Ah, é verdade, né? Assim, é uma questão de olhar, né? Da gente poder ver de outra forma. Muitas vezes a gente nem pensa sobre isso. Foi até a pergunta que eu fiz no começo, né? Você já pensou sobre isso, sobre o que você atrai para o seu dia? É nesse sentido, né? Da gente poder se perceber. E eu sempre falo isso, que isso é algo tão poderoso que a gente tem um poder nas nossas mãos, e quando a gente começa a ter essa consciência, quando a gente começa, é claro que todo dia é um aprendizado. A gente não vai estar ali na frequência mais alta toda hora, mas a gente consegue ir trabalhando em si nós, a gente começa a perceber isso, e a gente começa a poder decidir o que fazer com cada uma dessas situações e estar em cada situação. Então é isso, né? A Melzinha, tia Dani, sem querer eu sair porque a minha internet travou. Sem problema, Melzinha. Que bom que você está aqui de volta. Lari, você conseguiu fazer? Depois me conta como você sentiu. Mel disse que sim. Henrique, verdade. O Gui, Dani, essa parte das frequências tem alguma influência com os restos do som, por exemplo? Tem. Inclusive, existe a musicoterapia por conta também dessas frequências restos que são emitidas pelo som e que a gente pode sentir no nosso corpo e no nosso campo de energia, para a gente ver como isso está sintonizado. E aí eu lembro mais uma vez que eu acho que fica mais fácil de visualizar, que é quando a gente pensa na frequência de rádio, que é você sintonizar ali e você encaixa ali, a mesma coisa acontece com som no nosso corpo, então tudo tem vibração, né? Tudo isso reflete nesse campo de energia. Percebi que na fala, acho que é do amor, do me amo ficou macio, para Marli, isso, no eu me amo fica macio, porque é isso, o nosso corpo sente. O Gui, nossa, ficou mais leve, o atrito, é isso, diminui. Quando a gente fala eu me amo, isso fica mais fofinho. Mel deu oi para Jolie quando ela deu oi. A Marli me lembrou, o japonês Emoto, Masami Emoto, obrigada, é isso. Masaru Emoto. Ótimo, obrigada.
eu acho o estudo dele fantástico e lindo e acabo me esquecendo do nome dele. E o Geraldo aqui, meu dedo está liso, é isso, eu me amo, deixo o dedo liso. E pensa como ficam as nossas células, o nosso corpo, como a gente fica quando a gente fica brigando, quando a gente fica, né, às vezes, muitas vezes ali com essa raiva, quando a gente fica com mágoa, quando a gente... É engraçado, né, porque quando a gente fala de perdoar, muitas vezes parece, né, assim, perdoar alguma coisa, mas pensa como isso fica, a mágoa fica no seu corpo, no meu corpo, né, de todos nós, como ela fica nesse campo de energia, com simples aqui, um simples demonstração do eu me amo, para a gente pensar que tanto essas questões positivas quanto as negativas, elas vão tendo impacto, então a gente pode ir trazendo para isso que eu sempre falo aqui, essa leveza, né, trazendo isso, uma sincronicidade positiva, né? Que a gente faz essa distinção entre negativo e positivo. Então, eu vou trazer isso como essa sincronicidade positiva. Eu vou aproveitar até para mostrar aqui para vocês o livro que eu adoro, que é do Deepak Chopra. Esse livro aqui, recomendo muitíssimo, é A Realização Espontânea do Desejo. E ele, inclusive, fala, né, como utilizar o poder infinito da coincidência. E eu até trago aqui uma questão, né, quando a gente fala, porque eu também chamo isso da coincidência, né, de sincronicidade. Não só eu, várias pessoas chamam de sincronicidade. E a sincronicidade tem a ver com a palavra cronos, né, que é do tempo, da gente de ter o tempo. Então, é acontecer no mesmo tempo. Então, a gente tem as situações acontecendo no mesmo tempo. E isso tem a ver também com esse campo de energia. E aí vocês já, não sei, acho que provavelmente também já aconteceu com vocês. Você pensar em alguém e a pessoa te ligar, ou você encontrar a pessoa, ou você pensar em determinada coisa e, de repente, você vê sobre aquilo que você pensou. Quando você pensa, quando você faz isso, você emite uma energia. E aí vai entrar ali na mesma frequência e essa sincronicidade acontecer no mesmo tempo. Elas se encontram ali nessa frequência. Então, fica aqui uma dica também, ó. A realização espontânea do desejo. Eu adoro os livros do Deepak Chopra. Ele é um médico, né, indiano que mora nos Estados Unidos, também com vários livros best-seller aí, e fala muito do nosso poder de cura, do nosso poder de energia. Ele traz muito isso embasado aí também nos estudos dele como médico. E esse livro também é um livro muito especial, porque ele fala aqui do que nós estamos conversando hoje, que é essa energia, essa sincronicidade, essa sintonia, né, do que a gente encontra para nós na nossa vida. E aí, vamos ver aqui se alguém mais comentou alguma coisa. Bom, acho que não ficou aqui nos últimos comentários do Geraldo. Bom, eu vou falar aqui então do nosso terceiro ponto de reflexão quando a gente fala de energia, quando a gente fala do que a gente atrai para o nosso dia. E aí, agora eu vou falar mesmo do atrai. Vou falar do que muita gente chama de lei da atração. Como eu mencionei aqui, o nosso magnetismo do coração, a nossa frequência magnética do coração é muito alta. Então, a gente emite essa frequência, né, que eu mencionei, da gente encontrar na mesma energia, uma frequência alta, que chega numa distância também considerável. Então, o que é a lei da atração? A lei da atração, a gente, inclusive, os estudos, né, que a gente faz, para quem estuda muito essa questão de atrair as questões para a sua vida, é o seguinte. Basicamente, e aí, antes de falar, eu quero convidar vocês a abrir para o que eu vou falar, porque sabe o que acontece? Todas essas questões, quando a gente fala de bem-estar, de qualidade de vida, de energia, parecem coisas simples. E muitas vezes eu acho que vem um pensamento assim, se fosse simples assim, se fosse algo fácil, né, todo mundo estaria bem. Não precisa ser algo complicado, não precisa ser algo difícil. Isso também é algo que a gente atrai, isso também é uma frequência que a gente emana. Então, às vezes você pode ter a visão, né, do que a gente chama muito de abundância e escassez. E quando a gente tem um pensamento de abundância e o pensamento de escassez, a gente não percebe muito isso na nossa vida, que a gente faz isso. E abundância, eu quero dizer de tudo. Escassez, eu quero dizer de tudo. Isso eu quero me referir, por exemplo, e chamar vocês à reflexão
de quando a gente fala abundância de amizades, abundância de amor, abundância de bons acontecimentos e escassez para as mesmas coisas. Às vezes, pelo sentimento, pelo que a pessoa já nutre ali do que ela aprendeu de merecimento, e às vezes ela fica aqui na vibração da escassez. Da escassez, de novo, de amizades, na escassez de relacionamento, qualquer escassez. Eu quero, porque às vezes a gente falar essas duas palavras pode parecer algo material. Eu não quero trazer para isso, não. O que também entra para a lei da atração, né? Mas a gente poder pensar em tudo. E às vezes a gente vai fazendo isso sem perceber. Às vezes a gente vai pensando, né? Muito o que a gente vibra, não, vou segurar aqui, eu não posso perder. Eu estou aqui vibrando, esse é o meu cristalzinho que minha pedra do sol fica aqui junto comigo. Eu estou aqui vibrando e pensando, não posso perder isso tem que ficar comigo, né? E aqui eu estou vibrando o quê? Um medo, né? Um apego, né? Uma baixa frequência. E pensamento de escassez. Quando eu penso, isso aqui tem para todo mundo, né? Isso aqui vai chegar pra gente. Isso é só um exemplo, tá, gente? É só uma forma de demonstrar uma diferença de pensamento de escassez e de abundância. Bom, e para falar agora realmente do terceiro ponto, que é a lei da atração, devido à alta frequência do nosso coração, é a gente lembrar que, às vezes eu posso... Jolie deu outro oi. Às vezes eu posso aqui... A gente, às vezes, condiciona e limita. Vamos supor o seguinte, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que... vou dar um exemplo material. Vamos supor que eu quero um carro novo. Eu quero um carro e eu coloco aqui na minha cabeça, no meu pensamento. Estou formando meu pensamento, visualizando. A gente fala aqui, né, que os nossos pensamentos também são átomos aqui. A gente forma aqui uma imagem que a gente não consegue ver, mas ela está formada aqui, ainda que seja, né, não visível aos nossos olhos. Vamos supor que eu pensei aqui, quero um carro vermelho, 4 portas, com teto solar. Pensei qual é o carro. Para a lei da atração, o que eu preciso para a gente falar aqui da atração? É pensar o seguinte, é visualizar o que eu quero e sentir. Ele está aqui. Eu me sinto... Como eu vou estar quando eu estiver com esse carro? O sentimento, a alegria e tudo mais, né? Como que eu vou estar? E aí, a lei da atração, essa frequência, é você só... forma o que você quer, você faz essa definição do que você quer, mas você não se apega à forma, você não pensa, mas como eu vou comprar esse carro? Eu não tenho dinheiro para esse carro. Isso, a gente fala que são limitações, né, do nosso cérebro, né, porque a gente não consegue chegar nas soluções e a gente não precisa. Na lei da atração, a gente não precisa como vai acontecer, você fica com o sentimento, você guarda aqui o magnetismo de como você, do que aquilo representa para você. Pronto, você desfaz da imagem do carro, você desfaz da preocupação de como que vai ser, com que dinheiro você vai comprar, onde vai vir. Quando isso é colocado pelo sentimento, você começa a entrar naquela frequência, aí você começa a atrair aquilo para você, né, para a sua vida. Isso é um exercício, né? Não vou dizer que isso é fácil, porque a gente começa a colocar as condicionantes, né? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou atrair isso? Como eu vou colocar isso na minha vida? Mas é muito nessa visão. O que normalmente acontece é que a gente fica... eu quero carro, mas eu fico pensando no outro lado aqui. Mas como é que eu vou conseguir comprar esse carro? Mas de onde vai vir o dinheiro para comprar esse carro? E onde eu vou colocar esse carro depois? E o que eu vou fazer com esse carro? Você já deu várias outras mensagens energéticas do que você não quer. Então, mesmo que você colocou, você não atrai aquilo. Porque você mesmo já colocou vários obstáculos. E por que a gente só fica no sentimento e a gente desprende de como é o carro, de como ele vai chegar, porque senão a gente condiciona aquilo. E a gente não dá espaço para que as coisas venham de uma forma mais natural. Você fica com um sentimento, você guarda aquilo, e é a frequência também que o seu coração vai entrar, que você vai entrar, que o seu campo áurico vai entrar, as suas emoções, e você se alinha também na frequência do que chega para você. Isso tem a ver, mais uma vez, com esse livro aqui também que eu mencionei. Isso, a lei da atração, não é algo, né, daqui, é algo realmente que... quando a gente vai estudando essa questão de energia, de como o nosso corpo responde, de como a gente está, né, nas situações, a gente vai realmente aprendendo
Isso. E, mais uma vez, eu quero convidar vocês a tirar resistência sobre esse pensamento, sobre essa questão da lei da atração, porque é algo realmente que, como eu falo aqui, é algo poderoso que nós temos. E às vezes a gente traz essas limitações porque são as limitações que o nosso cérebro tem, que a gente quer compreender, a gente quer trazer para a nossa mente racional, né? A gente quer trazer aqui para o racional. E essa não é uma questão racional, não é uma questão que a gente pode entender como ela vai, porque a gente ainda não consegue, né, trazer todos os elementos que a gente precisa para isso, mas a gente pode compreender que eu posso aqui sentir, qual é a alegria como eu vou ter a alegria, como eu vou estar me sentindo com isso se concretizando, e eu guardar o sentimento, a emoção. E aí é assim que a gente vai se conectando com a energia também, com a energia que é o que a gente chama também com a energia do universo, com as frequências das emoções positivas, dos sentimentos positivos e também com as frequências positivas que já existem espalhadas, né, pelo mundo. Não somos só nós que emitimos frequência, cada pessoa que a gente encontra no dia emite frequência também. E por isso a gente pode perceber esse ponto, né, do lugar estar pesado, do lugar estar leve, da pessoa ser pesada ou não. Um exemplo de flores que murcham, às vezes, né, uma pessoa chega, uma flor murchar, isso não significa também que a pessoa seja uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa precisou da energia daquela planta ali e ela vai pegar, porque nós estamos sempre no mundo de energia e a gente não costuma pensar sobre isso. Então, assim, realmente o meu convite é para essa reflexão desse campo energético que é possível medir, que é possível, que há vários estudos científicos que demonstram isso, que hoje cada vez mais isso se amplia e é utilizado, inclusive, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde. E aí eu faço aqui a pergunta, e aí eu queria realmente ouvir de vocês, se vocês já ouvir, não ler, né, porque aqui eu vou ler, mas é essa reflexão se vocês já trouxeram, e se depois disso que eu trouxe para vocês, o que você atrai para o seu dia, e se isso faz sentido para você. Se você vê que você pode levar para o seu dia questões e formas de estar que podem energeticamente também te beneficiar outras pessoas, beneficiar o ambiente, porque a gente está em um mundo de energia. Tudo tem energia. O meu cristalzinho aqui tem energia, o livro tem energia, e a gente pode medir essas frequências de energia. Vão ter as frequências mais baixas e vão ter as frequências mais altas. E a gente pode, sim, estar sempre buscando aí, vendo como que a gente vai estar, né? Como a gente vai atrair, o que a gente vai atrair, né, para nós. O Gui falou positividade, depois que eu ajustei essa forma de pensar, minha vida mudou. É verdade, Gui, isso muda mesmo. Eu falo assim também porque, por mim, isso faz diferença na minha vida também. Eu acho que eu sempre me considerei, na verdade, uma pessoa otimista, né? Uma pessoa, digamos assim, com positividade. Mas quando eu realmente comecei a estudar sobre isso, quando realmente eu fui aprofundando no significado que isso tudo tem e de como isso realmente interfere em nós, eu pude perceber assim também formas dessa positividade ser sempre usada a nosso favor. E eu lembro aqui mais uma vez, né? Hoje se fala muito também numa positividade tóxica, né? Tem essa expressão também, que é a gente ser muito positivo, né? Isso também não é algo saudável, né? Que como é colocado a positividade tóxica. Mas a questão disso tudo, a questão maior é a gente poder sim visualizar quando a gente pode estar positivo, aceitar quando a gente está negativo, aceitar a nossa tristeza, aceitar a nossa raiva. É uma coisa assim que eu falo que é a nossa permissão para sermos humanos. Nós temos sentimentos que são considerados negativos, né? Nós temos culpa, nós temos sentimentos de baixa frequência, nós temos sim. E não é fingir que eles não têm, e eles não vão deixar de existir em nós, a gente vai se sentir dessa forma. Então, isso faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia, das relações que nós temos, seja, né, em qualquer ambiente, isso faz parte da vida. Mas sempre querendo convidar vocês para reflexão e essa consciência realmente de que a gente
sim, acolher ali uma tristeza, acolher uma raiva, mas a gente saber também que a gente pode ir trabalhando sempre esse nosso olhar, né, essa nossa forma de ver, essa nossa forma de nos ajustarmos também, para a gente ter uma visão também diferente do que acontece, das situações. Então, até para a gente não ficar ali muito tempo, um tempo muito prolongado, quando a gente fica aí nesses momentos de baixa energia, esses momentos de mais baixa frequência energética, hoje como a gente está falando de energia, né? E aí eu lembrei mais uma vez a neuroplasticidade, o nosso cérebro, as nossas conexões neurais, elas também podem ser aí, como o nosso corpo ser treinado, nosso cérebro também, para poder ir ver o mundo e as questões de uma forma geral, as situações de uma outra forma. Então, é realmente a questão de ter consciência, é realmente a questão de podermos refletir sobre isso e de podermos trazer tudo isso para nós, para a nossa vida, porque é realmente algo muito, muito bom. E eu vejo, assim, que não só comigo, mas também as pessoas que eu atendo, né, com as pessoas que eu tenho oportunidade de conviver, que a gente vai aprendendo juntos, né, em vários cursos, as pessoas que estão ali trabalhando as mesmas questões, como isso faz diferença na nossa vida, como isso realmente pode mudar a nossa forma de ver e trazer realmente mais qualidade de vida e mais bem-estar. Então, vou ver aqui se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Acho que não tem mais nenhuma. Eu quero aqui agradecer vocês mais uma vez, agradecer esse momento da gente poder estar aqui conversando, a gente poder aqui falar. É um tema que eu adoro falar do nosso campo energético, eu adoro falar sobre a influência, porque realmente, como eu mencionei, tudo tem energia, e a gente ter consciência disso, esse tema também ser mais trazido, mais abordado, desculpa, acho que a palavra mais adequado, e ser mais abordado no nosso dia a dia, na nossa vida, nos traz uma consciência diferente, tanto para nós quanto para os outros, e a gente pode realmente ir trabalhando isso em nós. A gente pode ver aí qual é a frequência do nosso coração, o que a gente está emitindo, com o que a gente está sintonizando, e isso é uma consciência muito importante que a gente tem. E quero aqui lembrar aqui mais uma vez, deixar aqui mais uma vez o meu convite, no dia 7 de julho, às 20 horas, em uma turma fechada, eu vou estar aqui com vocês aí, que eu convido, que espero muito que estejam comigo, que eu vou ficar muito feliz para a gente falar sobre como ser protagonista do seu dia, com todas essas questões, né, sobre o bem-estar e qualidade de vida, como isso interfere na nossa vida. Então vai ser aí dia 7 de julho, às 20 horas, e o link de inscrição está aqui na minha bio. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Vai ser uma turma fechada, as vagas são aí limitadas, e é isso, eu vou ficar aí muito feliz realmente da gente poder compartilhar esse momento. É um momento que a gente vai poder ir detalhar mais e verificar mais como trazer essas formas de ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, que influenciam em tudo que a gente falou hoje, na nossa frequência energética, no que a gente vibra, no que a gente está emitindo. Tudo isso está muito interligado. Uma coisa influi na outra, tanto né, a forma como a gente pensa, a gente age, como o que vem de fora para dentro, que vem energeticamente também. Então, fica aí o meu convite mais uma vez, meu agradecimento por ter vocês aqui compartilhando comigo. Geraldo, aqui muito bom ver você trazer essas mensagens. Eu que agradeço, eu fico muito feliz realmente da gente poder falar. Eu acho que, como eu mencionei antes, né, a gente poder mencionar e trazer esses temas que eu percebo assim que eles vêm surgindo cada vez mais, mas eu tenho realmente vontade que ele cresça, que ele expanda, porque como eu falo, a gente tem um poder conosco, a gente pode usar isso e não é para ser complicado, é para ser leve, é para ser simples, é para ser fácil, e conforme a gente vai trazendo consciência para isso, a gente pode também trazendo outra forma de ver e de estar no mundo e na vida. Então, esse é o meu convite para vocês, meu convite aí para que vocês também possam estar aí sempre em conexão realmente com a sua energia, vendo aí como você está no mundo, que você possa aí se sintonizar com as mais altas vibrações também energéticas, para a gente estar aí sempre de uma forma melhor.
Fica aí mais uma vez o meu convite para o dia 7 de julho, link na bio. Muito obrigada, olha, essa imagem transmite leveza e paz, eu agradeço, Papiô. Ó, o Geraldo aqui até comentou comigo, é o meu pai, e é muito, muito bom, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? É aquilo que eu falo, aqui eu também te amo, Fábio, eu te amo, e são esses momentos, isso tudo, eleva a nossa vibração energética, e a gente pode realmente estar aí sempre nos conectando com energias melhores. E eu agradeço muito, pai, um beijo para você, um beijo para todos vocês, muito bom ter vocês aqui. Mais uma vez, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.